Essa é a aula 1 do nosso curso sobre História da Filosofia, baseado nos 9 volumes da obra do Cobblestone. E antes de começar, né, vou dar uma breve introdução do porquê eu quis fazer esse curso. Eu agradeço a todo mundo que votou, né? Eu vi até hoje, eu não tinha visto que já estava em 34 votos. Já tinha ganhado no primeiro dia, né? O que valia no primeiro dia, mesmo se o resultado mudasse posteriormente. Mas eu ofereci dois cursos, né? Um era de História de Filosofia e o outro era sobre História da IA. Do História da IA eu estava mais inclinado a fazer porque é mais fácil pra mim, né? Que é um tema que eu já escrevi livro sobre, é um tema que eu já fiz, tipo, mais cursos sobre no canal. Então, eu fiz 3 cursos de inteligência artificial. Então, pra mim, falar sobre a história da inteligência artificial, por mais que eu ia ler artigos que eu não tinha lido ainda, falar de artigos que eu não tinha lido até os cursos atuais, era mais. É mais fácil pra mim. E eu vou fazer, posteriormente. Então, esse curso aqui dá mais trabalho. Mas, como a maioria votou nesse, eu decidi fazer, né? E eu quero também, né? Então, vai ser um curso longo sobre história da filosofia. Eu vou continuar fazendo podcast e tal, mas enfim. Uma coisa, esse curso não existiria sem a existência do Ronald Nash, que por sinal é austríaco, tá? Ele era um teólogo, pastor também, é, viveu muito tempo na Europa, que é, tem uns cursos deles no Biblical Training. E ele por muito tempo deu cursos de é, História da Filosofia, né? E eu fiz o curso dele de História da Filosofia num site de cursos de teologia protestante que se chama Biblical Training, né? Muito do que eu aprendi de teologia foi dali, né? Então, ele ensinou por mais de 40 anos, até na Rússia, filosofia, e ele é de apologética, ética, teologia e, embora não diz aqui, né, defensor da escola austríaca e parte, professor adjunto no Mises Institute, que eu já vou falar sobre. E ele recebeu doutorado na Universidade de Siracusa, e ele é um professor, foi um professor, né, porque eu estudei online, né, que é relativamente longo. Alguns cursos dele, de ética também, enfim. E ele é um professor muito engraçado e é, didático, né? Então, é um dos melhores que eu já tive já e pra mim, o curso dele de História da Filosofia, pô, me fez gostar mais desse tema, né? Então, é esse curso aqui, né? Com 47 aulas, né? Tem 2 partes. E também tem os livros dele, né? Associado tanto à teologia, Conceito de Deus, por exemplo, Faith and Reason, enfim, Justiça Social. E também os livros dele. Tem um livro dele de economia também, né? Poverty and Wealth, enfim. E de fato ele vai para mais para a escola austríaca, né? Embora de uma forma mais minarquista especificamente, né? Então essa é uma nota do próprio Business Mrs. Wire, né? Sobre a nota de falecimento dele, né? Que diz que faleceu o professor Ronald H. Nash, teólogo, filósofo e defensor da teoria econômica austríaca, renomado professor, autor de 35 livros, pesquisador associado ao Instituto Mises, né? E um defensor gentil e eficaz do livre mercado, né? Quem escreveu isso foi o Rockwell Jr., né? Então, por que eu tô falando isso daqui? Porque a razão de eu usar o livro do Cobblestone, né? Que são 9 volumes na história da filosofia, para esse curso, foi que o Ronald Nash citou numa das aulas, no começo, esse livro, falando que ele era extremamente bom, que estava na livraria da universidade que ele trabalhava na época, ou que estudava, não lembro exatamente, e que seria extremamente, assim, dos melhores livros de história da filosofia, esse talvez fosse o melhor, né? A visão dele, né? Por isso que eu vou usar é, o livro do Cobblestone como base, né? Então, basicamente, se eu não tivesse ouvido essa citação dele nessa aula, nem haveria esse curso, na verdade. Então, por isso que eu citei, né? Então, esse curso é feito em memória dele, né? Bom, vamos pra aula em si, né? O Cobblestone já vai dizer que, no começo, que o nascimento da filosofia vem das regiões da Iônia, né? Especialmente aqui no Mar Egeu, perto do Mar Egeu. Parte da Turquia, né? A gente tem parte aqui de Lídia, Troade, nessa versão do mapa aqui. Chios ali na ilha, né? Então, Iônia e partes aqui do que é chamado Turquia hoje em dia. Então,
aqui foi o berço da filosofia inicial, né? E ele vai dizer, né? A gente está usando o volume 1, eu vou colocar a página nos próximos slides. A filosofia grega antiga, embora naturalmente obra de indivíduos, também foi um produto da cidade e refletiu em certa medida o domínio da lei e concepção da lei que os pré-socráticos sistematicamente entenderam todo o universo e suas cosmologias, né? Então você vai ver vários argumentos cosmológicos, né? Da noção, por exemplo, do logos, em Heráclito, por exemplo. Então essa noção do logos que a gente vê, por exemplo, em 1 João, ela é uma palavra grega que tem um significado. 1 João não, João mesmo. Evangelho de João. João 1, do 1 em diante, que vai falar sobre logos, né? A palavra, né? Mas que na verdade logos conectado ao contexto da palavra, né? No grego, do ponto de vista histórico, né? É de criação, né? Do princípio regulador do mundo, no caso Deus. Então logos não significa apenas palavra, no sentido, ou verbo, né? Como é traduzido normalmente. Porque o verbo no português ele dá uma associação de intenção à ação, né? Também tem o termo dia em grego, né? Que é conectado com Zeus, né? Que no termo Zeus, né? Vem de dia, que significa através, ou através de e do que, né? As coisas foram feitas. Né? Então, esse conceito também está empregado no verbo e também no logos. Né? Então, essas coisas, elas é vista em Heráclito, etc., e outros autores, e essa questão de que existe um princípio regulador do universo. Existiam crenças sobre diversas coisas, do ponto de vista da origem do universo, de como ele funciona, só que tentando ao máximo sair da mitologia grega, iônica, jônica, para uma racionalização das coisas, né? Não totalmente, então, por exemplo, Sócrates, ele vai... E outros autores, eles vão usar Romero constantemente, vão citar Romero, a Ilíada, a Odisseia, etc. Eles vão ter crenças específicas associadas a isso, mas agora eles vão também falar mais racionalmente sobre as coisas. Né? Então tem a busca pela razão, né? Também. E além disso, a busca pela matemática. Né? Então a filosofia não era fora da matemática. Então é muito conhecido que na academia lá de Platão você tinha lá que alguém que não entende de geometria não poderia entrar lá, né? E de fato, no livro de Euclides Elementos a gente vai ver o resultado do crescimento da matemática. Que nesse ponto não tem divergência, né? Nos avanços matemáticos dos filósofos iniciais, na parte de engenharia também, etc., porque os babilônicos e os sumérios eles já tinham avançado muito nisso anteriormente. Tanto que o teorema de Pitágoras ele foi inventado pelos babilônios. Inventado não, descoberto pelos babilônios e pelos egípcios, eventualmente. Antes de Pitágoras nascer, por exemplo. Isso é um fato, né? Mas enfim. O ponto é que veio uma busca pela razão. E também a noção que a lei também tinha uma razão. O próprio livro de Platão, Leis, a gente vê essa busca por achar um direito natural, né? Que até o próprio Cícero fala sobre. E obviamente a gente vai falar sobre Cícero nesse curso, né? Sem Cícero, esse curso é inútil. Então, uma filosofia mais romana, né? Que acreditava mais na mitologia romana, mas enfim, vamos lá. O próprio Cobblestone não disse que Romero era um filósofo. O outro autor, né? Que é o Strabo, ele diz que o Romero foi o primeiro geógrafo. Strabo diz que Homero foi o primeiro geógrafo. Eu não creio que é possível tirar a Odisseia e a Ilíada totalmente da filosofia. Porque inicialmente a Odisseia e a Ilíada elas definiram a língua grega nos seus avanços posteriores. Então, isso é um fato. Agora, além disso, você tem a influência do que é chamado por Sócrates de no fim da República, né? No último livro, principalmente. No que é chamado, acho que no 9 e no 10, né? Do que é chamado de é, a noção homérica de virtude, né? Ou virtude homérica, né? Em que na Odisseia e na Ilíada, o Homero ele quis dar ideais de virtude que ele próprio acreditava. Que eram comuns à sua pessoa e noção social. Assim como o próprio Hesíodo
no Dias e Trabalhos, por exemplo, que é citado por Rothbard no livro dele de História da Economia, História do Pensamento Econômico, como o primeiro economista, talvez, Hesíodo, né? Que ele fala um pouco sobre economia do ponto de vista individual na sua época, né? Que é contemporâneo de Romero, mais ou menos. Você tem essa noção de que princípios de busca racional ou de ética, né? Ou pela exposição da ética e da justiça, de conceitos de virtude, de certa forma, né? Então, eu vou falar sobre Romero e Hesíodo posteriormente, tá? E aí, o que começa, essa questão, é o Tales de Mileto, né? O que começa no sentido, do ponto de vista prático da história da filosofia, né? A esplêndida realização do pensamento grego nasceu na Jônia. E se a Jônia foi o berço da filosofia grega, Mileto foi o berço da filosofia jônica, pois foi em Mileto que Tales, considerado o primeiro filósofo jônico, floresceu, né? Então, não se tem nada escrito dele, só coisas atribuídas a Tales de Mileto, né? É, por exemplo, na página 22 do livro do Cobreston, ele diz: diz-se que Tales previu o eclipse solar, algo que era feito pelos babilônicos e pelos egípcios antes, tá? Então, essa noção de mecânica celestial na época, que você tem que ter entender geometria e álgebra um pouco, entre aspas, álgebra, né? Geometria, porque a álgebra é posterior. É, para você fazer isso, né? Já era feito antes, né? Então, Tales previu o eclipse mencionado por Heródoto, no livro de história, né? Que ocorreria no final da guerra entre os lídios e os medos, né? Medos depois junto com os medo-persas. Lídia que é o berço da moeda também. Ora, segundo os cálculos dos astrônomos, um eclipse provavelmente visível na Ásia Menor ocorreu perto de maio de... Na verdade, em maio, em 28 de maio de 585 a.C., né? Dá pra você saber, do ponto de vista de mecânica celestial, mesmo eclipses que aconteceram séculos no passado, né? Então, assim se data mais ou menos a época de Tales, né? No livro Metafísica de Aristóteles, né? Ele afirma que, segundo Tales, a Terra está sobreposta à água, aparentemente considerando como um disco plano flutuante. Obviamente, errado, né? Mas é interessante a gente ver os erros que os filósofos cometeram ao longo do tempo. Porque é interessante a gente ver as opiniões dele do ponto de vista cosmológico, né? Só que a gente vai ver, por exemplo, tanto. Eu acho que é no final de Mênon, mas tem um livro específico de Platão que Sócrates cita Protágoras, se eu não me engano, que já descrevia a possibilidade da Terra ser redonda. E próprio Aristóteles afirmou isso do ponto de vista geométrico, que eu já vou mostrar depois, né? Então já tinham pessoas que acreditavam numa Terra redonda, que já acreditavam nisso, antes de Cristo já. Mas o ponto mais importante é que Tales declarou que a matéria primordial de todas as coisas era a água, né? Então vão ter filósofos, né, que vão acreditar água, fogo, ar, etc. Estilo Avatar Lenda de Aang, né? De qual seria a causa primária de todas as coisas, né? Obviamente, do ponto de vista lógico, eventualmente o próprio Aristóteles vai conceber que um ser divino, talvez, se a gente tentar implicitamente metafísica, né? A noção, que é a busca pela verdade, né, no caso, em relação à causa eficiente, né? Primeira, né? Primeira causa eficiente, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou falar sobre Aristóteles posteriormente em outro curso, somente sobre o que ele escreveu. No Metafísica, especificamente, nessa parte aqui específica, o Aristóteles vai dizer, né? A maioria dos primeiros filósofos concebia apenas princípios materiais como subjacentes a todas as coisas, como por exemplo Tales a água, aquilo de que todas as coisas são constituídas, de onde elas vêm inicialmente e para o qual, após sua destruição. Também é o próprio Demócritos, né? Ele vai conceber o que seria posteriormente conhecido como teoria atômica, né? Tem um livro do Scott Harrison que é Computação Quântica desde Demócritos, né? Porque realmente num poema, Demócritos, ele descreveu que haveria partículas indivisíveis, né? Hoje a gente conhece como quarks, né? São as partículas que fazem o universo. Alguns que acreditam, eu não acredito, eu pessoalmente não acredito em teoria das cordas, né? Eu acredito no que é chamado de loop quantum gravity, né? Que quantiza mais a gravidade, né? Mas na teoria das cordas, você tem que as cordas vibracionais que fazem os quarks e todo o resto das partículas, né? Então, é uma teoria que eu pessoalmente não acredito. O Penrose também não acredita em uma palestra dele falando contra mesmo, né?
Enfim, muitos físicos não acreditam na teoria das cordas, né? Enquanto outros sim também. Como o próprio. O nome dele? Edward Witten, por exemplo, ele acredita na teoria das cordas. Mas enfim. Qual que é a partícula indivisível, né? Poderia ser a questão de Demócritos, né? Elas são finalmente resolvidas, cuja essência persiste, embora modificada por suas feições, um elemento do princípio das coisas existentes, né? Qual que é a causa de todas as coisas, né? Então, havia essa busca pela causa, né? Em algo material que tinha causado alguma coisa. Todas as coisas. Por isso acreditavam que nada é gerado nem destruído. O que é a primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica é que matéria não pode ser criada nem destruída. Obviamente, do ponto de vista teológico e até pragmático, Deus sendo a primeira causa eficiente, ele teve que criar as coisas ex nihilo, né? O próprio termo de Agostinho. Significa alguém que cria a coisa do nada, né? No caso, Deus poderia violar a primeira lei da termodinâmica, né? Também é dito teologicamente que as leis da física foram criadas por Deus, né? O que não tira o fato que a primeira lei da termodinâmica foi criada por Deus, mas enfim. Eles acreditavam que nada pode ser gerado e destruído, visto que esse tipo de entidade primária sempre persiste, né? Então, por exemplo, pela a lei pela a lei da conservação de energia, que eu falei até nos últimos podcasts, você não pode ter matéria sendo destruída. Tem, é claro, o paradoxo do buraco negro, do Hawking, por exemplo, ou acho que é Hawking paradoxo o nome também, que se a informação é destruída, transformada ou não, ou nenhum dos dois, ou os dois juntos na na verdade, na verdade que se a informação entrar no buraco negro e sair em forma de radiação de Hawking, né, que é um efeito que é observável experimentalmente, visualmente, se a informação ali é destruída ou transformada, né? Então, é o paradoxo da informação do buraco negro. E poderia, teoricamente, se fosse destruída a informação, ser uma violação aí da primeira lei da termodinâmica, né? Tem também uma opção que é parcialmente destruída, né? Mas enfim, tem a ver com esse tema também. Da mesma forma, não dizemos que Sócrates surge de forma absoluta, quando se torna belo ou culto, nem que é destruído quando se perde essas qualidades, porque o substrato, o próprio Sócrates, persiste, né? Então, obviamente, é, os elementos da matéria mudam, né, na forma prática, mas não necessariamente são destruídos, né? Obviamente, Aristóteles e os outros não sabiam sobre a conservação de energia na física, do ponto de vista experimental e prático, mas eles acreditavam em algo que lembra isso, lembra, não é exatamente o que é, né? Tales, o fundador dessa escola de filosofia, afirma que a entidade permanece e a água, razão pela qual ele também propôs que a Terra flutua sobre a água. Ainda Aristóteles, tá? No Metafísica, né? Então essa era a visão do Tales, tá? E outros acreditavam que o Okeanos, né, em grego, ou Tétis, como a primeira causa. Na mitologia homérica, você tem Okeano e Tétis como os primeiros deuses, antes de todos. Até antes do que o próprio eu quase falo Odin, sem querer. O próprio Zeus, né? Enfim. Há quem acredite que os homens, dos tempos muito antigos, que o primeiro, muito antes da era atual, que primeiro especulavam sobre os deuses, né? Também compartilhavam da mesma opinião que houve uma causa primária, né? Então, qual que foi o primeiro, né? Obviamente, nesse contexto pagão, mitológico, né? Que obviamente não existe, você tinha essa representação de deuses, né? Mas qual que são os primeiros? Pois eles representavam Oceano e Tétis como os pais da criação, e o juramento dos deuses como sendo a água, que é Estige, como eles a chamavam, né? Então, você vê Tales tentando dar uma noção, entre aspas, ma- física material da causa das coisas com talvez uma inspiração mitológica, ou o contrário, né? A mitologia com base um pensamento sobre isso, né? Obviamente, tá errado essa questão, né? Obviamente, essa não foi a causa de todas as coisas, mas é interessante ver como eles pensavam, né? Até do ponto de vista mitológico aqui, né? Outros tinham outras opiniões, né? Anaximenes e Diógenes sustentavam que o ar, ainda no Aristóteles, tá? Na metafísica, é anterior à água dentre todos os elementos corpóreos e verdadeiramente o primeiro princípio. E Paso de Metaponto e Heráclito de Éfeso defendem
a mesma coisa, só que pro fogo. Então, uns diziam que a causa primária é fogo, outro ar. Em Empedocles, acrescentando a terra como quarto elemento, aos já mencionados, adota os quatro, né? Então, Empedocles pegava, não, acho que cada um aqui tá certo, então a causa primária são os quatro elementos. Vira um avatar linda de Aang, né? Enfim. Obviamente todos estão errados, por razões óbvias, mas é interessante ver como eles pensavam, né? Em relação à matemática, eles não estavam errados, tá? Então, por mais que a gente fale, nossa, esses caras são malucos, né? Nesse ponto, sim, né? Porque eles estão especulando, né? Esse é o problema de você não ter uma Bíblia, né? Você fica especulando a causa primária das coisas, né? Enfim, do ponto de vista teológico, até do ponto de vista judaico, né? Filosofia judaica posterior e anterior, você tem a questão de que, como Deus é a causa de todas as coisas, não precisa ficar especulando sobre se o ar é a causa de todas as coisas, que é uma idiotice, né? Enfim. Na metafísica, Aristóteles afirma, agora pro livro do Cobblestone, né? Que segundo Tales, a Terra está sobre... Ah, não, aqui eu já falei, né? Aqui eu já falei. É, aí aqui Anaximander e Anaximenes, né? Uma representação deles apenas de escultura. E aí, aqui sobre o materialismo e Iônia, né? Seria, no entanto, incorreto considerar os cosmólogos jônicos como materialistas dogmáticos? No caso, sim, né? Eles não eram materialistas necessariamente. Porque, obviamente, posteriormente, Platão vai ter a teoria das ideias. Aristóteles um pouco mais materialista, né? Porque, obviamente, na pintura tradicional da filosofia, né? O próprio Platão aponta para cima e Aristóteles para baixo, né? Então, Platão tinha uma visão mais é, dualista, né? Das coisas, né? Enquanto Aristóteles nem tanto. Agora, essa questão, os pré-socráticos também tinham essa visão. O Cobbes estava a dizer que não necessariamente. A distinção entre matéria e espírito ainda não havia sido concebida. Até que isso acontecesse, dificilmente poderia haver materialistas no nosso sentido, né? O próprio Epimênides, se não me engano, ele falava sobre o ser, né? Aquela teoria do um, que é maluquice, né? Eu já falei sobre isso no curso de filosofia platônica. Parmênides, perdão, falei Epimênides. Mas o grande ponto é que eles não eram necessariamente apenas materialistas. Passemos agora ao difícil tema da filosofia matemático-metafísica pitagórica, né? Então vamos para os pitagóreos, né? Que era toda uma religião por trás e tal. Aristóteles nos diz na Metafísica, que é um livro dele, os pitagóricos, como são chamados, dedicaram-se à matemática. Foram os primeiros a desenvolver esse estudo de uma forma mais focada, né? Obviamente já existia cálculo de pressão, densidade, área e coisas do tipo, e várias equações do ponto de vista de engenharia e mecânica celestial antes dos pitagóreos. Isso na Babilônia e mesmo no Egito e na Suméria. Então já existia. Por exemplo, em tábuas de argila, já existia. Tem tábuas que é de tipo, lições que alunos tinham sobre tanto escrita como matemática. Nas tábuas de argila de Sumérios, né? Que eles escreviam em argila. Tinha uma peça específica para escrever com argila ainda mole, né? Mas basicamente era isso, né? Tendo sido educados nela, pensavam que seus princípios eram o princípio de todas as coisas. Os pitagóreos, eles acreditavam que os números racionais, eles basicamente eram a base de todas as coisas, né? O número racional é uma divisão de números inteiros. Então eles acreditavam que a gente poderia descrever o universo apenas com números racionais. Eles não só acreditavam nisso, mas como isso era a base da visão deles. Se você falasse contra essa merda, eles iam ficar putos, né? A gente vai ver isso posteriormente, né? Ao mesmo tempo, porém, e até mesmo antes, os chamados pitagóricos se dedicaram à matemática e foram primeiros a desenvolver essa ciência, novamente. Agora eu estou citando o próprio Aristóteles, né? Antes eu citei o Copleston, né? Citando o Aristóteles, agora vamos na própria fonte, né? E por meio do estudo da matemática, chegaram à conclusão de que seus princípios são os princípios de tudo. E como os números são, por natureza, os primeiros entre esses princípios, eles imaginaram que poderiam detectar isso nos números, né?
Então, é a questão de a matemática que descreve o universo e através dos números racionais, né? Então, essa é a visão deles. Em maior medida do que no fogo, na terra e na água, muitos análogos do que é e vem a ser, tal que tal propriedade do número sendo a justiça e tal alma ou mente, né? Então eles acreditavam também numa versão. Assim, o próprio Platão, eventualmente, ele tenta dar uma. Até no simpósio, por exemplo, você vê a questão de. E Menon também. A questão de que você tem uma relação entre matemática e virtude política, por exemplo. Que a teoria dos números, a geometria, no caso, especificamente, ela, ela tem um aspecto de semelhança com a lei, por exemplo. Em questões de não contradição, por exemplo, e coisas do tipo, né? Só que eles viajam nessa questão também, né? Talvez eles tentam exaltar a matemática de uma forma talvez esquisita às vezes. Mas eu creio que a maior forma de entender é que você tem aspectos da lei, da justiça, etc., que podem ter analogias com a matemática. Outra oportunidade, similarmente, mais ou menos com todo o resto. E visto que perceberam ainda que as propriedades e proporções das escalas musicais são baseadas em números, que é o caso que Platão também fala, eventualmente, e visto que parecia claro que todas as outras coisas têm toda a sua natureza modelada em números, né? E que os números são as coisas últimas em todo o universo físico. Então, uma visão matemática do universo, o que não está errado, essencialmente. Eles presumiam que os elementos dos números eram os elementos de tudo, que todo o universo era uma proporção ou um número. Racionais, né? Quaisquer análogos aos processos e partes dos céus e à ordem geral do universo que pudesse exibir em números e proporções. E eles tentavam fazer isso na prática, né? Então eles vão dizer que os elementos, ainda no Aristóteles, no Metafísica, os elementos do número, segundo eles, são o par e o ímpar. Destes, o primeiro é limitado e o segundo ilimitado. A unidade consiste em ambos, já que é tanto ímpar quanto par. O número deriva da unidade e os números, como dissemos, compõem todo o universo sensível. Então, a noção de matematizar o universo de alguma forma, né? Tem um paper que eu gosto muito do Max Tegmark. É o primeiro entrevistado no podcast do Lex Friedman. Isso diz muito sobre ele. Ele é do MIT, né? Professor de lá, creio que apenas de física. Ele tem uma treta com o Penrose, né? E o Hamarov sobre o que é chamado de York Art Theory, né? É uma teoria associada à teoria quântica e neurociência, né? Que eu particularmente não acredito. Então ele é interessante também nesse tema. Nesse paper aqui, ele fala da coisa que os pitagóricos acreditavam, só que de uma forma mais moderna, né? Então ele tenta demonstrar que, por exemplo, a gente pode separar toda a matemática por parte do universo na relatividade geral, teoria de campos quânticos, relatividade especial relacionada a partículas, mecânica quântica não relativística, né? Em alguns aspectos você tem que. Você junta ambas, né? Por exemplo, na teoria dos buracos negros você tem essa questão. Em outras você tem questões não relativísticas, né? Até nos quarks, do ponto de vista experimental, você tem efeitos não relati que violam a relatividade especial, por exemplo, nos quarks, experimentalmente. Isso eu li num livro texto sobre física de partículas, tá? Você tem física nuclear, você tem eletromagnetismo, mecânica clássica, física atômica, química, enfim, física de estado sólido, hidrodinâmica. Então, todas essas coisas descrevem a nossa é, o universo do ponto de vista matemático e físico, né? Obviamente, a matemática como uma ferramenta nesse caso. Então, essa é a primeira noção sobre que a gente pode sim matematizar o universo, né? Que é possível. O próprio Landau disse que toda informação é física, né? Enfim. Então ele coloca três pontos, por exemplo, gravidade newtoniana em pontos de partícula, né? Então, curvas em quatro dimensões, minimizando a ação newtoniana. Na questão da relatividade, né? Usando a chamada de topologia de Riemann, né? Para quem não sabe, a relatividade, ela basicamente, a geral, né? Que é sobre questões maiores, questões gravitacionais, coisas do tipo. Ela basicamente é regida pelo que é chamado de métrica de Riemann.
e rich flow, que é outra questão. Então, estruturas topológicas que é dada na geometria não euclidiana, dentro na geometria de Riemann, como é chamada, né? Que é a quem descobriu, né? Que é o cara da geodésica e tal. Ele que desenvolveu inicialmente a geometria euclidiana, né? Tem a hipótese de Riemann também, que é associada a ele, mas enfim. Com campos de tensores, né? Que é parte da equação aqui associada à geometria de Riemann. E equações diferenciais parciais, né? E a teoria de Einstein-Maxwell também, nesse contexto. A teoria de campos quânticos, né? Também operadores de quatro dimensões, com partículas parcialmente diferenciáveis é, num grupo de Lie, né? De equações diferenciáveis do tipo smooth. O grande ponto é que você descreve o universo usando a matemática, usando a física, usando é, essas propriedades, né? Tanto a física clássica quanto a quântica, etc. Então, isso aqui é uma imagem que ele usa, né? Então, do ponto de vista platônico, né? Você tinha os sólidos platônicos, né? Então, a Platão acreditava que, por exemplo, o universo poderia ser descrito como um dodecahedron, que é uma estrutura geométrica específica, que tem no livro Elementos de Euclides, por exemplo. Então, você tem aqui, por exemplo, é, a inflação cósmica, né? E você tem o que é chamado de, é, acho que é fundo de micro-ondas, né? Em português. Você tem a imagem que é representada pelas micro-ondas que você pode pegar no telescópio no universo. Você tem as diferentes equações e estruturas matemáticas que descrevem esse mesmo universo, do ponto de vista topológico. Você tem é, diversos eventos que são explicados matematicamente, como no contexto do Big Bang, né? O contexto da inflação, né? A teoria da inflação. Não é de economia, tá? Do ponto de vista inflacionário do Big Bang. De um espaço contínuo sendo inicial, né? Sendo expandido com uma entropia constante crescendo, né? No caso, que o universo ele partiu de um ponto primordial, um espaço primordial, e ele se expande até hoje, né? E você tem a teoria quântica também, o que é chamado ADS-CFT, que é associado à topologia na prática do na topologia associada a esse espaço-tempo na prática, né? Chamada de ADS-CFT, né? CFT é de Conformal Field Theory, né? Teoria de campos conformativos, né? Então você tem e esse ADS de Anti-de Sitter Space. Então você tem a representação matricial do espaço-tempo. Se não me engano, é em 5 dimensões Anti-de Sitter Space. E uma teoria de campos topológicos associados a isso. Então, você tem o espaço-tempo e uma relação topológica que é chamada de Conformal Field Theory nesse contexto. Então, o ponto é que você tem a expressão. Se você não entendeu nada do que eu falei, o que importa é que você tem a expressão matemática do universo. Tu pode fazer isso. É possível, né? Esse era o ponto dos pitagóreos, o que eu tô dando a visão moderna. Tem um paper do Seth Lloyd, que pra mim é um dos maiores caras da ciência da computação atualmente, que eu acho que ele tá vivo ainda, que é um artigo chamado Universo como Computador Quântico, né? Isso aqui não é totalmente fora da realidade, tá? O próprio Feynman, no paper que eu já vou mostrar dele, ele diz que o universo deve ser descrito melhor com a física quântica. Por isso ele sugeriu um computador quântico no paper dele, que eu vou citar posteriormente. O Feynman, né? Que ganhou o prêmio Nobel com o doutorado dele em Control Electrodynamics, né? Então, nesse paper, o Seth Lloyd ele fala sobre essa questão, né? Sobre como a gente... A representação do universo, de computacional, o universo, simular ele da forma mais eficiente, se dá apenas de uma forma possível com a teoria quântica, né? Com geometria não euclidiana e coisa do tipo, e eventualmente com um computador que simule isso da forma mais eficiente. E, teoricamente, algumas coisas a computação clássica não pode fazer em relação a isso, né? Em simular o universo. Esse é o ponto, né? Tem um paper de David Ritz-Filkenstein, A Natureza como Computador Quântico, talvez o melhor paper dele, que eu já li pelo menos. É que muitos papers dele são bem difíceis, né? Mas enfim. Ele também foi importante na pesquisa de buracos negros, inicialmente. Tem um resultado dele específico que ajudou o Penrose nisso, mas eu não vou entrar em detalhes. Ele também fala dessa questão, né? Da natureza como computador quântico, né? E, eventualmente, para você simular ela de forma computacional, para você computar o universo,
Que dado que o universo é matemático, né? Como o próprio Tegmark tenta provar aqui. Segundo Landau, toda informação é física. Então você pode computar o universo. Então a gente vai para o Pitagoreu, que buscava explicar o universo com números. Agora a gente vai para a computação atual, desenvolvida no século passado, para a gente computar singulares num sistema virtual, né? Que é interessante. Usando números reais, que com certeza os pitagóreos odiariam. Enfim, triste, né? Por exemplo, ele diz, o Wittgenstein, né? Os predicados matemáticos, no entanto, são definidos axiomaticamente e formam reticulados de predicados booleanos por definição. Predicados booleanos têm a ver com, por exemplo, na própria física clássica, tu pode escrever a estrutura lógica de axiomas físicos com chamado de lógica booleana. Só que isso na física clássica, né? Newtoniana, etc. Na física quântica, você tem que usar outro tipo de lógica, que é a lógica que é chamada enlace, né? E ela é uma lógica quântica booleana, né? É Quantum Boolean Logic, né? E ela não é distributiva, por exemplo, ela tem propriedades diferentes da lógica booleana clássica, né? Como os modelos possuem reticulados de predicados booleanos e os sistemas quânticos predicados projetivos, né? Porque basicamente tem, pelo princípio da certeza de Heisenberg, você não consegue prever o momento e a posição da partícula ao mesmo tempo, né? Momento sendo a massa vezes velocidade, tu basicamente tem que as coisas não são certinho que nem na física clássica. Tu tem que ter uma função de probabilidade para você entender fótons no estado quântico da rotação das partículas, né? Representando zeros e uns, porque a computação quântica nada mais é que você pega o spin da partícula, vamos supor que para cima seja zero e para baixo seja um, ou o contrário, né? Não importa. E aí você representa 0 a 1, por exemplo. E aí a sequência desses estados, né? Vai ser no caso aqui 0, 0, 1, 0. E assim sucessivamente. Então, com as rotações de partículas, né? Que ela pode estar apontada para uma direção, né? Do ponto de vista experimental, fótons, por exemplo. Que é uma rotação 1 sobre 2, se eu não me engano. No modelo padrão da física. Só que, como ela pode estar em dois estados ao mesmo tempo, que é a superposição de partículas, então é uma função de probabilidade sobre ela estar. E você calcular a posição dela e o momento ao mesmo tempo. E na mecânica newtoniana você consegue fazer isso, tá? Agora na quântica não. Aí no caso, vira um predicado projetivo, né? Vira uma função de probabilidade. Então o que ele está dizendo aqui? Não existe um isomorfismo, ou seja, uma tradução de predicados, né, de proposições lógicas do, da física quântica para a clássica. Tem um paper específico dele só sobre isso. Que ele critica a lógica booleana quântica do von Neumann e do Birkhoff, porque eles não tratam certos problemas associados a isso, né? Então não é isomórfico, né? Você não tem uma tradução de uma para outra, porque são sistemas diferentes. Por quê? Porque a física deles é diferente. Os sistemas quânticos não possuem modelos matemáticos exatos, porque possuem lógicas diferentes na mecânica clássica. Então você precisa de diferentes tipos de lógica para descrever a natureza. E como a natureza ela é especificamente mais voltada à visão da teoria quântica em si, seja do ponto de vista de teoria de campos, etc., você tem que ter essa questão. O que não exclui a relatividade, é claro, né? O paper que eu citei é do Feynman, de 1981, chamado Simulando Física com Computadores, né? Ele cita a versão adiabática de computação quântica, que é uma específica, mas é muito interessante, cara. O Feynman era um cara que ele conseguia palestrar e falar de uma forma muito interessante, muito bem elaborada, né? Temas muito complexos e ele avançou nesse tema, assim, quase foi o primeiro, vai. Primeiro foi o Stephen Wisner, primeira pessoa a falar sobre computação quântica na história. Primeiro ser humano a falar sobre isso. Depois foi o Benioff, se eu não me engano, Paul Benioff, com o chamado Quantum Turing Machines. Depois foi o Feynman. Eu acho que o Feynman foi o terceiro, se eu não me engano. Depois veio o David Deutsch e outros autores.
Então, na história da computação quântica, o Feynman foi um dos primeiros a falar sobre. Não o primeiro, mas a falar sobre esse tema. Então, mas Deus colocou na cabeça do Stephen Wizard primeiro, né? Então, voltando aos pitagoreus, né? Então, a gente já falou sobre a versão mais moderna do que eles acreditavam, né? Outros dessa mesma escola sustentam que existem 10 princípios que enunciam uma série de pares correspondentes. Então, é meio que parece um negócio da filosofia não, do paganismo, ou mitologia também, presente na China, né? Que é chamada não é hinduísmo, não, esqueci exatamente. Você tinha essa noção de opostos, né? Na religião chinesa, né? No budismo, lembrei. No budismo. Teve origem na Índia. Limite ilimitado, ímpar e par, unidade e pluralidade, direita e esquerda, masculino e feminino, repouso e movimento estão em contrários, né? Também é presente na filosofia chinesa. Reto e curvo e etc, né? Então eles acreditavam nessa questão, né? Uma coisa que eu não sabia, tá? Lendo Cobblestone, que os primeiros 5 livros dos elementos de Euclides têm uma grande influência pitagórica, né? Então, como Aristóteles disse, eles avançaram muitos pontos nesse contexto, talvez muitos pontos que outros não tinham avançado. Obviamente, tinham coisas na China que aconteciam e outras, principalmente na China, que eles tinham avanços que eram independentes do Ocidente, mas nesse contexto eles foram primeiros a avançar em alguns temas e o livro de Euclides nada mais é do que pegar o que todo mundo tinha compilado, tipo, ele compila o conhecimento da matemática do mundo antigo num livro, uma série de livros, né? Mas o livro chama Elementos, né? Então, é, basicamente, os primeiros livros têm uma grande influência pitagórica, né? Então ele vai dizer na página 36. Resumindo a geometria pitagórica, podemos dizer que ela abrangia a maior parte do livro de Euclides, dos livros 1, 2, 3. Não, perdão, 1, 2, 4 e 6. E provavelmente o terceiro. Cada livro de Euclides tem um foco diferente, né? Então tem uma parte que é proporções, tem uma parte que é mais uma relação de álgebra, de certa forma. Enfim, cada uma tem suas partes. Com a ressalva de que a teoria pitagórica da proporção era inadequada. A teoria da proporção no livro de Euclides é no livro 10. E eu vou falar sobre ela posteriormente. Quem vai melhorar isso daí é o Eudoxus. Porque lembra que os pitagóreos eles não consideravam, por exemplo, a raiz de 2 como que é um número irracional, infinito, né? Como algo válido. Por exemplo, o próprio valor π, que é um número irracional, eles não achariam válido. Eles não considerariam algo que é correto de se falar sobre matemática. Mas não é que eles só, tipo, falavam que era errado. Se você acreditasse nisso, você não poderia se envolver com eles. Você seria expulso do clube deles ali, dos Sons of Anarchy deles ali. Seria expulso, né? Como um deles foram, né? Se não me engano, o próprio Eudoxo, não lembro exatamente. Eu vou ter no slide aqui. Por quê? Por que, que a teoria pitagórica tinha esse erro, né? Na teoria de proporções? Pois não se aplicava às grandezas incomensuráveis, né? Ou seja, números irracionais. Números que eles beiram o infinito, né? Teoricamente, no caso, o próprio π, ou a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, etc. Que são dados como números irracionais. Você não pode escrever eles como números inteiros, né? Como 1/2, que você tem sendo igual a 0,5. Então eles não acreditavam nisso. Tem que ter um fim para esse decimal. Porque eles pensavam sempre do ponto de vista geométrico naquela época, mais ainda do que. Hoje em dia a gente pensa muito, infelizmente, de forma muito mais algébrica, né? Mas tudo pode ser representado geometricamente também. Então, esse é o ponto. A teoria que resolveu essa última questão surgiu sob a liderança de Eudoxo, na academia. Então, Eudoxo, ele vai ser, na teoria das proporções, que está no livro 10 de Euclides, ele vai falar melhor sobre essa teoria das proporções. Então ele vai dizer, para os pitagóricos, a Terra não só era esférica, aqui é um ponto de, benéfico para os pitagóreos, né? Como também não era o centro do universo. Então isso o Cobblestone vai dizer, né? Isso é muito interessante. Porque numa época que até o, sei lá,
Mesmo na época de Galileu Galilei, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, né? Você ter mais de 1.300 anos atrás, pessoas acreditando no contrário, né? Já sabendo a verdade, né? Que a Terra de fato é um esferoide, né? Como na prova do Aristóteles, que eu já vou falar sobre, que eles acreditavam nisso, né? Eu sei que o próprio Platão falou disso eventualmente, não afirmando, mas tendo uma visão de Protágoras disso. Mas enfim, a Terra e os planetas giravam juntamente com o Sol, né? No caso da teoria deles, em torno do fogo central do lar do universo. Então eles, em uma parte acertavam, né? Da outra não, né? Que era identificado como o número um, né? Porque coisa deles ainda. Essa pintura do Crockett Johnson, né? Crockett Johnson ele fazia muitas pinturas sobre geometria e matemática, né? É uma representação da circunferência da Terra por Aristóteles, né? Em que você tem essa parte da circunferência. Então você tinha a projeção do Sol sobre duas regiões. é, então você tinha uma cidade A e B, e você quer saber simultaneamente e do ponto de vista relacionado a um certo tempo, a projeção de, por exemplo, uma pilastra, né, uma construção do Sol de um lugar em outro. Se a Terra fosse plana, essa projeção seria a mesma, certo? Ela seria na mesma proporção. Caso tu tivesse, por exemplo, aqui, né? No caso, ela seria da mesma proporção. Então, eu tenho duas cidades espalhadas, né? A e B. Elas fariam na mesma proporção, ou seja, no fim seria tipo assim, na verdade. Porém, ele vai ver que não é assim. Eu dei errado, né? Enfim. Ele vai dizer que não é assim. A projeção não é a mesma. Você vai ter uma diferença de projeção que vai gerar uma curva, uma geodésica, de certa forma, né? Não tinha um conceito de geodésica na época, né? Geometria não euclidiana. Mas o ponto é que se você tem a seção de um esferoide, então é uma esfera, né? Uma esferoide, no caso. Tem a curva, né? Então Aristóteles provou isso naquela época já. Aí vai dizer, né? Na verdade, a matematização pitagórica do universo não pode ser considerada uma idealização do universo, visto que eles consideraram os números geometricamente. Sua identificação de coisas em números, portanto, não é tanto uma idealização das coisas, mas sim uma materialização. Ou seja, tem uma visão própria Platão disso, da questão de filosofia da matemática, sobre, nesse caso, o que é hoje conhecida como matemática abstrata na prática. Mas eles tinham uma coisa chamada coordinates, né? Que é uma coisa que o David Hastings fala no artigo dele, chamado Vírus Matemáticos. Eles tinham que ter uma visão de que não podia haver uma abstração da matemática. Ou seja, eles tinham que ter quantidades que são definíveis e que a gente pode medir. Se a gente não pode medir números racionais, isso não existe. Então, essa é a noção pitagórica, né? Então, você não tinha um idealismo platônico da matemática, né? Então, você tem uma concepção mais materialista, né, na matemática, que você não pode ter coisas não mensuráveis, né? Ou não incomensuráveis, né? Você tem que ter uma medição que ela é clara e que ela termina. Então, você não pode ter números irracionais e eles não podem descrever a geometria do universo, né? O que é estranho. Porque se você pegar, por exemplo, a sequência de Fibonacci, que é uma sequência que gera a regra de ouro, né? Geometricamente, que está presente na biologia no geral, ou até fractais, né? Do ponto de vista biológico, da estrutura morfogênica da biologia, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o próprio Alan Turing falou computacionalmente. A morfogênese das listras de uma zebra ou das pintas de um, como é? De um guepardo, né? Enfim. Então, essa morfogênese ela tem propriedades que tem padrões que geram a regra de ouro, a sequência de Fibonacci. Então, isso aqui é algo óbvio. Tem até um curso no Coursera só sobre isso. Só sobre como você pode ver Fibonacci na natureza, né? Então, é estranho, porque a natureza que eles descreviam matematicamente em números racionais é descrita em números irracionais, irreais. Irracionais seriam partes reais. Então é estranho, né? Como eles estavam errados, né? Na concepção deles nesse contexto. Então, essa foi a primeira aula, né?
só para deixar claro, né? A obra do Cobblestone tem 9 volumes. Ele vai até a filosofia utilitarista. John Stuart Mill e outros caras também. Então, o primeiro volume, ele trata mais do começo e tal, os Aristóteles, Platão, acho que vai até Plotinos, etc. Então, esse curso vai seguir a lógica dessas obras do Cobblestone, né? São 9 volumes. Então, não, se Deus permitir, eu vou terminar um dia, né? Porque é coisa pra caramba. Só que eu também não vou só trazer, como a gente viu hoje. Eu só não vou simplesmente pegar o que o Cobblestone disse e falar sobre. Não, eu tenho que falar sobre. Citar os próprios autores no original. Eu tenho que trazer outros autores também que ele não cita, porque obviamente tem que ser breve, né? Porque obviamente não tem como falar sobre a história da filosofia grega apenas em 500 páginas, por exemplo. Então, o ponto aqui é tentar buscar também fontes externas e também falar sobre coisas modernas, né? Então, tanto nessa aula e a outra e a próxima que já está pronta, né? Eu estou falando de citando artigos modernos em temas que estão sendo falados ali. Como, por exemplo, na próxima aula sobre o efeito de Zeno, né? Paradoxo de Zeno. Eu vou citar uma questão moderna associada a isso. Então, eu acho que é legal, né? A gente sempre tem, também associar mais também com temas parecidos. Então, nesse momento da filosofia grega e romana, que é o primeiro volume, eu vou falar bastante sobre matemática. Então, eu vou citar coisas da matemática. E outras partes eu vou falar mais sobre direito. Então, eu vou citar coisas que estão no meu repertório, né? Não vou citar o que eu não conheço. Então, vai ter aulas que eu vou citar, por exemplo, só Parmênides, só Hesíodo. Então, o ponto é que o norte nosso aqui é a história da filosofia, os volumes do Cobblestone, né? Tá na descrição, as referências. Mas também trazer outras referências para que esse curso seja o mais rico possível, né? Então, se você quiser contribuir com o canal, tá na descrição aí. E para que o curso continue, é isso.